Cara, olha só, eu lembro que quando eu estava trabalhando nos principais concorrentes nossos lá em Chapecó, o material sofreu uma mudança e eu fiquei bem impressionado, assim, que de um ano para o outro apareceu na parte da física moderna um monte de coisas que eu ainda não estava acostumado a discutir no ensino médio gurizada, que a gente vê na faculdade, e eu estava enferrujado de comentar aqueles detalhes todos. Tinha uma aula bem completa sobre ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Vocês lembram quem são as 7 principais radiações eletromagnéticas que nós já listamos, pelo menos? Ondas de rádio são as de menor frequência, ondas de rádio. Se eu aumento a frequência, cai na faixa das micro-ondas. Depois tem o infravermelho. Aumenta um pouco a frequência, luz. Frequência acima do violeta, ultravioleta. E frequência acima do ultravioleta, raios X. Para finalizar, raios gama. São as 7 radiações eletromagnéticas em ordem de frequência crescente. A frequência está aumentando. Se a frequência está aumentando para a mesma velocidade, o comprimento de onda está o quê? Vamos ver. Frequência baixa. Frequência baixa. Vou caminhar na mesma velocidade para fazer uma frequência alta. É ou não é nítido que com frequência maior eu tenho um comprimento de onda menor? Frequência baixa, lambda grande. Frequência alta, comprimento de onda pequeno. Tudo bem para vocês? Então aquela ordem é ordem crescente de frequência, ordem decrescente de comprimento de onda. Tudo bem? Cargas elétricas em movimento geram campo magnético. E carga elétrica já tem em volta de si campo elétrico. Sempre que eu sacudo cargas elétricas, surge radiação eletromagnética. Como é que se fabrica ondas de rádio? Pega um pedaço de fio e faz a corrente elétrica ir para um lado e para o outro. Pronto. Daquele fio vai sair um tipo de luz que tu não enxerga, que a gente chama de ondas de rádio. Tu imagina quando o Hertz pegou um pedaço de fio, sacudiu elétrons nesse pedaço de fio de um lado do oceano, e um outro pedaço de fio idêntico, imerso no ar do outro lado do oceano, brotou uma corrente elétrica, tal e qual aquela que Hertz criou do outro lado do mundo. Imagina, foi chocante para o mundo. 2 pedaços de fio. Um tinha sua corrente elétrica, tinha gerado uma corrente elétrica nele, oscilante essa corrente elétrica, de um lado e para o outro. Um outro pedaço de fio imerso no ar, brotava uma corrente elétrica. Já percebeu, se tu pegar uma antena de TV, mesmo desencostar da TV, tu encosta na tua testa, dá choque? Como é que pode um pedaço de metal te dar choque no ar? Quem é que está energizando isso? É porque agora aqui tem ondas de rádio, tem campos elétricos e magnéticos oscilantes, né? Se eu tenho um pedaço de antena e tem um campo elétrico sacudido aqui na região, quando esse campo elétrico saculejante atinge a antena, a corrente elétrica brota na antena. Então tu vê, cara, quando a gente está escutando rádio, a informação está vindo como um tipo de luz que atinge a antena e faz a corrente elétrica acontecer. O vestibular pode me perguntar: ondas de rádio, como é que são geradas? Corrente elétrica oscilante em fio condutor. Uma rádio AM tem uma frequência mais baixa, kHz. Uma rádio FM tem frequência mais alta, megahertz. Lá na antena, qual é a corrente com maior frequência? A da rádio AM ou da rádio FM? Se eu sacudo com corrente de baixa frequência, eu vou gerar uma onda de baixa frequência. Se eu sacudo a corrente elétrica com alta frequência, eu vou gerar uma onda de alta frequência. Quer dizer que para poder gerar micro-ondas, eu preciso sacudir os elétrons ainda mais velozmente. Só que se eu faço isso no fio, o fio derrete, o fio esquenta e derrete. Por isso que o micro-ondas só surgiu depois que nós inventamos válvulas eletrônicas especiais. A carga elétrica oscilante para gerar micro-ondas é em válvulas eletrônicas especiais. Cargas oscilantes em fio condutor.
dá para gerar gigahertz, não dá para fazer a corrente elétrica ir e voltar bilhões de vezes por segundo, o fio derrete. O pessoal não tinha nem esperança de conseguir fazer a corrente elétrica sacudir mais rápido do que nas micro-ondas, nas válvulas eletrônicas especiais gerando micro-ondas. Só que de repente a gente se deu conta que os átomos são isso, né? O que é um átomo, caramba? Um átomo é um monte de carga elétrica girando em volta do núcleo atômico, né? Ou seja, as cargas elétricas estão oscilando em volta do núcleo atômico. Por isso o átomo é um tipo de antena microscópica que emite um tipo de onda que a gente chama de infravermelho, luz ou ultravioleta. Todas essas radiações são oriundas da agitação eletrônica nos átomos. Eletrônica agora é elétrons, tá, gente? Agitação eletrônica nos átomos. O professor está me dizendo que eu sou uma estação de rádio que opera em infravermelho? Isso mesmo. Tu está emanando um tipo de onda o tempo inteiro. Infravermelho. A coisa que eu vejo saindo de ti não está vindo de ti, na verdade. Está refletida na tua casquinha. Essa é a luz. Eu estou dizendo um tipo de luz que eu não vejo, que sai das tuas entranhas, que sai de cada átomo do teu corpo. Só que, se eu pego um corpo e aqueço ele demasiadamente, além de ele emitir infravermelho e luz, ele pode emitir um tipo de radiação que eu não enxergo. Ultravioleta. Começou a ficar perigoso. A partir da radiação ultravioleta, essas radiações são chamadas ionizantes. O que significa ionizante, pessoal? Capaz de gerar íon. O que é íon? Cátion ou ânion. É um átomo com excesso de cargas elétricas, não é isso? Eu estou te dizendo, cara, que a radiação ultravioleta, quando bate no átomo, pode arrancar elétrons desse átomo. Isso é perigoso. A partir desse momento, corremos certo risco. Eu não estou te falando para agora ficar debaixo do concreto e não entrar mais no sol. Claro que quando a gente toma banho de sol, a gente está tomando banho de ultravioleta também. Eu estou dizendo que se expor mais ao sol aumenta a chance de ter algum tipo de câncer. Sim. Quando eu estudava essa brincadeira, eu imaginava o seguinte: a radiação ultravioleta tem um fóton tão energético que bate no DNA da célula e danifica o DNA. Mas não é assim que funciona. Quando a radiação ultravioleta bate no nosso corpo, ela gera íons. Cátions e ânions, que são chamados radicais livres. Esses radicais livres reagem quimicamente com o DNA e decompõem o DNA. E aí eu posso ter um descontrole em alguma célula minha que começa a se reproduzir sem controle. É um tipo de tumor, certo? Raio-X. Como é que gera raio-X? Abrupta desaceleração de elétrons. Tu acelera elétrons e faz ele bater numa placa metálica. Quando o elétron desacelera, ele libera raio-X. E raios gama, processos de fissão e fusão nuclear. Aula que vem eu quero comentar a utilização dessas radiações, porque está na moda. Então, abrupta desaceleração de elétrons. E raios gama, fissão ou fusão nuclear. Quando o ser humano fez detectores de raio gama para tentar para os Estados Unidos e a ex-União Soviética, Guerra Fria. Meu Deus, quem é que vai chegar na bomba atômica primeiro? Einstein mandou uma carta de próprio punho para o presidente norte-americano: ó bicho, eu acho que o Hitler vai conseguir a bomba atômica, fica ligado. Os Estados Unidos, apavorado, construiu detectores de raios gama e colocou em satélites orbitando a Terra para ver se detectava alguma radiação gama dos russos. De repente a gente percebeu: caramba, raios gama, meu Deus, os russos conseguiram alguma coisa. Nós vimos que os raios gama estavam vindo do espaço, o satélite estava voltando para o espaço. Nós descobrimos que as estrelas geram raios gama, mostrando que os raios gama estão relacionados não só ao processo de fissão, que é o caso da nossa bomba atômica, mas também de fusão nuclear. Quando nós fundimos átomos para gerar novos átomos, a tabela periódica nascendo no núcleo das estrelas, essas estrelas emitem raios gama, que podem ser detectados aqui na Terra, certo? Aula que vem nós vamos falar um pouco mais sobre as radiações eletromagnéticas. Muito obrigado pela paciência, meus queridos.
Meu Deus.